Olá, meninos, tudo bem? Então, essa aula aqui é para a gente fazer a revisão da nossa prova, tá bom? Lembrando que a nossa prova é só na próxima terça, dia 22. Então, vocês terão hoje, terça-feira, dia 15, amanhã, dia 16, para estudar bem para a prova e ainda por cima, final de semana. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos fazer aí a correção. Então, vamos lá. Questão 1. Explique o objetivo da contabilidade para a atividade rural. Então, eu já falei várias vezes para vocês que a contabilidade, o desenvolvimento aí de relatórios, de controles, de custos, de receitas, para a área rural, para a atividade rural, ele é de suma importância, porque ele nos ajuda, né? Ajuda aí ao proprietário, ao produtor rural, a conhecer a realidade aí do desempenho da empresa dele, da atividade dele. Então, às vezes, o proprietário fala, olha, eu estou faturando muito, mas eu nunca tenho dinheiro em caixa. Então, às vezes, tem muito custo que poderiam ser diminuídos, que poderiam ser talvez até deixados de existir dentro da propriedade, mas que por falta de controles, às vezes a gente não consegue saber aonde que está indo esse dinheiro, de que forma está indo esse dinheiro, né? Então, é muito importante as orientações e os controles para essa atividade em especial, que é aí também a atividade que mais mantém a nossa economia, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês como sendo. O objetivo da contabilidade para a atividade rural é orientar as operações agrícolas ou pecuárias, medir ou controlar o desempenho financeiro da empresa em cada atividade produtiva individualizada. Então, igual a gente vê lá, café, milho, soja, enfim. As orientações vão proporcionar amplitude para entender os custos, os lucros e serão base para as tomadas de decisões sobre investimento, comprar maquinários, aumentar a área rural e etc. Assim, o produtor rural vai entender qual atividade lhe proporciona mais lucro e também aquela que não tem um desempenho econômico tão significativo. E assim desenvolver estratégias de melhoria em toda a gestão da empresa. Beleza? 2. Qual a diferença do encerramento do exercício social de uma empresa comercial e de uma atividade agrícola? Então, vamos lá. Numa empresa normal, numa empresa comercial, vamos dizer assim, o encerramento do exercício social, ele se dá sempre no dia 31/12, tá? Então, sempre vai ser um ano de exercício social, tá? Isso por quê? Porque nós estamos falando de serviços, de circulação, de industrialização, de bens e serviços, né? Por que isso, pessoal? Então, por que um ano na atividade comercial? Porque a gente compra ou desenvolve, compra matéria-prima, fabrica o produto e vende. E assim a gente fica num ciclo constante. Depende de nós comprar a matéria-prima e vender. Comprar e vender. Quanto mais rápido for esse ciclo, mais dinheiro vai estar rodando aí na nossa empresa. Então, é tranquilo fazer um ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31/12 aí, o exercício social de uma empresa comercial. Agora, quando tratamos a contabilidade rural, é necessário que a gente entenda que o produto final leva um tempo até ele estar pronto para a venda. Então, vamos dizer aqui, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Uma empresa rural que vende soja dificilmente terá estoque do produto o ano todo. Isso porque a produção ocorre em determinado período do ano. Sendo assim, o encerramento do exercício social de determinado período, né, de determinada atividade agrícola, se dá desta maneira. Na atividade agrícola, as receitas, recebimentos advindos das vendas de insumo, ocorrem durante ou após a colheita. Para tanto, a produção agrícola, essencialmente sazonal, concentra-se em determinado período que pode traduzir-se em alguns dias do mês ou ano.
ao término da colheita e quase sempre da comercialização desta colheita, temos um encerramento do ano agrícola. Portanto, o ano agrícola é um período em que se planta, colhe e normalmente comercializa a safra agrícola. Então, vamos supor lá que eu faço o plantio aí de determinado insumo, tá? Então, como é que vai dar, quando vai ser o encerramento dessa minha atividade agrícola? Então, vamos dizer que eu planto, espero crescer lá e vou colher. Isso fica de maio a agosto, né? Do plantio à colheita, para daí eu poder comercializar. Geralmente até tipo setembro eu comercializei. Então o encerramento da minha atividade agrícola, ela se dará aí pelo dia 30 de setembro, sempre. Então por quê? Porque precisa englobar tanto o plantio quanto a colheita e a comercialização. Esses 3 fatores. Por que a gente não deixa o ano inteiro, então? Porque geralmente, o que acontece? Não se tem o produto o ano inteiro em mãos, a não ser que você tem silo, tem como estocar, né? Mas que não é a realidade de muitos produtores. Então, a gente desenvolve o encerramento do exercício sempre logo após a colheita, né? Provavelmente sempre já se dá logo em seguida a comercialização. Como exemplo de atividade agrícola, temos hortaliças. Como exemplo de atividades zootécnicas, temos avicultura. Como exemplo de atividades agroindustrial, temos moagem de trigo. Como exemplo de atividade pecuária, temos avicultura. Opa, tá errado isso aqui, né? A fixação do ano agrícola é importante para determinar o exercício social da nossa empresa. Numa atividade agrícola, com diversas culturas em períodos de colheita diferente, prevalece o ano com base em... Então, vamos supor lá que nós temos várias culturas na nossa empresa, na nossa atividade agrícola. Vai prevalecer aí o ano agrícola, o final do exercício social da nossa empresa, sempre aquela atividade agrícola que representa aí a maior participação econômica, né, da empresa. Então, aquela que tiver maior faturamento, que traz mais lucro à empresa. Então, a resposta correta é a C. 9. Então, aqui. A Fazenda Santo Agostinho S.A. tem diversas culturas, com as seguintes participações no faturamento total. Então, aqui eu trouxe para vocês várias culturas, né? E daí, aqui embaixo, eu comento. Qual seria o melhor mês para o encerramento do exercício social diante da contabilidade? Então, conforme nós vimos no slide anterior, aqui, que a atividade agrícola com diversas culturas, o período deve prevalecer o ano agrícola com base em a participação econômica de cada cultura. Então, aquela que maior tiver participação econômica. Aqui, nesse caso, qual é a cultura que tem maior participação econômica? É o café. Então, é correto nós definirmos o nosso ano agrícola de julho a agosto. Ou, então, o encerramento do nosso ano agrícola em agosto. Tá? Para a gente desenvolver aí os nossos controles. 10, então. Quais são as formas jurídicas que um produtor pode se enquadrar? Então, ele pode se enquadrar em 3 formas jurídicas. Ele pode ser autônomo, produtor rural, né? Esse produtor rural, ele tem mais benefícios, ele tem um tratamento favorecido, tá? Em relação ao empréstimo, a tributação não é tão alta, não tem tanta burocracia, beleza? Por isso que muitos produtores rurais, eles não se enquadram, eles não desenvolvem, não constituem empresas. Eles trabalham mesmo no CPF como produtor agrícola mesmo, né? Mas tem outras formas jurídicas, que é o empresário individual, registrado na junta comercial. Então, ele vai ser o empresário, o único dono da propriedade, o responsável pelaquela terra, não pelo CPF dele, pelo CNPJ.
e também uma sociedade empresarial inscrita na junta comercial. Ela pode ser tanto uma sociedade limitada como uma sociedade anônima. Então, uma sociedade empresária é quando é mais de um dono, né, responsável pelaquela terra, pelaquela propriedade rural. 11, então. Qual a diferença entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima? Então, uma sociedade limitada, ela é composta por cotas e por sócios, tá? Ela é uma sociedade que as cotas, né, vamos dizer assim, elas não são negociadas em bolsa de valores, e também o seu ato constitutivo, o documento que dá vida a essa empresa, chama-se contrato social. Já a SA, a Sociedade Anônima, ela emite ações na Bolsa de Valores e a sociedade ela não é composta por sócios, e sim por ações. E cada acionista ele tem responsabilidade até o montante de suas ações. O documento constitutivo desse tipo de empresa é o Estatuto Social. Beleza? 12. Qual a diferença do produtor rural atuar como autônomo ou como empresário individual? Então, como autônomo, ele não tem registro na junta comercial e toda a movimentação da atividade rural se dá por meio do CPF do produtor. O empresário individual, quando ele é inscrito na junta comercial, e daí então tem-se o CNPJ. Aí, toda a movimentação da atividade rural se dará por meio do CNPJ. Porém, como eu já falei antes, a lei assegura tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empréstimo rural, tá? Quanto à inscrição for autônomo. Então, várias N situações aí de benefícios para os produtores rurais que têm apenas aí seu controle por meio do CPF. Então, aqui eu coloquei para vocês. Conceitue o que é um capital fundiário. Então, a gente viu que o capital fundiário é todos aqueles recursos fixos e que estão vinculados à terra e que deles não são retiráveis. Por exemplo, a própria terra, as edificações rurais, a cultura permanente, entre outras situações. Já o capital do exercício é o capital operacional ou o capital de trabalho. Então, é o gado, a reprodução de animais, os equipamentos, tratores, todo o instrumental necessário para o desenvolvimento e o funcionamento do negócio. Então, aqui eu trouxe para vocês quais são os tipos de associação na exploração rural. Não vou me adentrar muito, porque é a última coisa que a gente viu, né? Então, tá fresco na memória, vamos dizer assim. Então, tem alguns tipos aí, se não me engano, 4 ou 5. O primeiro é investidor agropecuário com a propriedade da terra. Então, é quando o investidor ele tem tanto o capital fundiário quanto o capital do exercício. E o próprio produtor, então, ele investe na sua terra, no seu capital fundiário, e ele é o proprietário e também, na maioria das vezes, o administrador do seu negócio. A parceria, ela ocorre quando o proprietário da terra contribui no negócio com o capital fundiário e o capital do exercício, associando-se a um terceiro para desenvolver toda a mão de obra, tá? Então, a outra pessoa planta, colhe, cuida de toda a terra, enquanto o proprietário ele disponibiliza o capital fundiário e do exercício, beleza? E daí, geralmente, a forma de dividir o lucro se dá pelas meias ou pelas terças, depende como for definido por meio de contrato entre as duas partes. O arrendamento, então, ele é quando o proprietário da terra aluga o seu capital fundiário por determinado período a um empresário, né, ou a um terceiro, e tem isso que se chama de sistema de arrendamento. O arrendador recebe do arrendatário uma retribuição certa, que é o aluguel. O comodato, então, ele é um empréstimo gratuito, em virtude do qual uma das partes cede por empréstimo para que use pelo tempo e condições pré-estabelecidas. O comodato, ele geralmente acontece em casos de família, tá? Em situações aí de família, que os pais deixam em comodato para os filhos e assim por diante. E em condomínio, é a propriedade em comum ou a copropriedade em que os condôminos proprietários
compartilham dos riscos e dos resultados, da mesma forma lá que a gente viu na parceria, tá? Na proporção de que lhe caberem do condomínio. Então, junto eles trabalham, junto eles escolhem, vendem, e daí cada um tem a sua parte designada a si. Então, deduz todos os custos e cada um tem a sua parte do montante aí do lucro. Beleza, galera? Então, a gente não tem tanta coisa para estudar, mas tem coisas. Então, sentem, estudem, dediquem um tempo aí para isso aí, tá bom? Que nos vemos na prova daí, beleza?